Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E a partir de agora, nós estamos dando início em mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração e para isso nós convidamos a todos os nossos amados irmãos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos a Ti, Senhor, por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Agradecemos também pela noite que passou, agradecemos pela saúde, pela paz, pelas bênçãos, por todas as vitórias, ó Deus. E nós pedimos também a bênção em favor de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesta programação, que amam a Tua palavra, que amam esta mensagem. E nós pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor em favor de todos. Que o Senhor abençoe as famílias, os lares, os adultos, as criancinhas,
E assim sucessivamente, meu Deus. Damos graças ao Senhor por todas as bênçãos, pedimos também o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e ainda também pedimos a inspiração divina para mais este programa, que todos nós estejamos inspirados, tanto na hora de falar como na hora de ouvir. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 21, e nós começaremos no versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal aqui no YouTube diariamente e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Se você gosta desta programação, então nós pedimos que você se inscreva no canal e também, na hora que vai assistir, clique no joinha para que o programa possa ser impulsionado através do algoritmo do YouTube. E também lembrando que, se você desejar fazer parte de um dos grupos de WhatsApp, você pode entrar em contato conosco. Nosso número está na descrição do vídeo, e fazer a tua solicitação, e nós te colocaremos como participante com muito prazer, com muito carinho. E assim, meus amados irmãos, lembrando também ainda que esta programação é uma gentileza da Igreja da Mensagem, que está localizada na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, onde temos cultos todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nosso tabernáculo da Mensagem está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos são realizados ali todos os sábados, no horário das 18h30, e todos são bem-vindos. Você que gosta de acompanhar esta programação, se desejar estar conosco em nossas reuniões, será uma bênção para todos nós. Então, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. São João, capítulo 21, versículo 1. Vamos aqui então. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois,
e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, que tem por título Atribulado Coração. Esse hino é cantado pelos irmãos Ageu e Gessé. Vamos ouvir e depois nós retornaremos com a meditação da palavra. Ouçamos e meditemos. Coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque pecarei, vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, te dará.
encarcerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador e vida novas de gozar. Ó, vem pecador, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darei, te dará. Salvador, tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Vem já, descanso te darei, te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele aumente a te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque pecador vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darei, te dará. Ó, vem já, descanso te dará, te dará. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite a nossa adoração. Antes de darmos início em mais uma mensagem, e desta vez será a presença de Deus não reconhecida. O título da mensagem é esse. Antes de darmos início, nós gostaríamos de comentar um pouquinho a respeito desse fato bíblico, desta passagem que nós acabamos de ler. Então nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo tinha sido crucificado e havia sido ressuscitado. O que nós queremos frisar aqui é sobre o apóstolo São Pedro. Depois que eles descobriram que era o Senhor que estava ali, porque aquele apóstolo a quem Jesus amava, que era o apóstolo João, disse a São Pedro: é o Senhor que está aí. Mas eles não estavam reconhecendo ele. Eles não estavam percebendo exatamente que era ele. E então João veio e disse a Pedro: é o Senhor que está aí. E aí, quando Pedro ouviu que era ele lançou-se na água porque estava nu. Nu, que eu entendo, talvez, como ele estava pescando nas águas do mar, não é? Ali molhava, puxava a rede e tudo. Então, certamente ele estivesse de calção, mas ele se considerou que estivesse nu,
perante o Senhor. Então ele se lançou na água e os discípulos levaram o barco para a margem e depois Pedro veio também. E estando ali, o Senhor Jesus Cristo tinha feito um fogo e assado alguns peixes e tinha pão também. E o Senhor Jesus Cristo deu a eles o pão e os peixes que ele tinha assado. E depois que comeram, o Senhor Jesus Cristo disse a São Pedro: Pedro, você me ama mais que os outros? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor disse: então apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, disse o Senhor Jesus Cristo: Pedro, amas-me mais que os outros? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor. Aí Pedro se entristeceu e pensou naturalmente em seu coração: o Senhor não acredita mais em mim, porque eu o neguei naquele dia que ele estava sozinho ali perante o sinédrio, sendo julgado. Ele era meu companheiro, ele era meu amigo, e eu fui covarde. Eu não tive coragem o suficiente para dizer que era amigo dele e que eu era seu companheiro, porque antes São Pedro havia dito que se fosse preciso ele daria até a vida pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo havia dito a ele: Pedro, o galo nem chegará a cantar nesta madrugada e você já terá me negado. E então ele guardou aquilo e ele realmente negou mesmo. Ele disse que não conhecia o mestre, que não era amigo dele. Mas então, o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus Cristo chegou e perguntou 3 vezes para ele se ele o amava, ele chorou, ele entristeceu, porque ele pensou: o mestre não é mais meu amigo, o mestre não confia mais, não acredita mais em mim. E então o Senhor Jesus Cristo disse: apacenta as minhas ovelhas. Oh, meus irmãos, que cena! Às vezes a gente se põe a pensar: que cena triste foi essa? Mas, por outro lado, que cena maravilhosa foi essa, de saber o quanto Deus nos ama, porque Pedro pensou que nunca mais ele tivesse uma chance, mas o Senhor disse a ele: então, se você me ama, se você continua me amando, então vá apacentar meu rebanho, minhas ovelhas, meus cordeiros. Não volte a pescar. Você foi chamado, Pedro, para alguma coisa que é muito mais que pescar peixes. E isso é maravilhoso, e eu gosto muito de observar essas partes bíblicas, estas expressões bíblicas, não é? Mas muito bem, meus queridos, nós estamos aqui então com esta mensagem: a presença de Deus não reconhecida. E nós queremos começar aqui no parágrafo 1º, como está escrito aqui, não é? E lembrando também que esta mensagem, ela foi pregada na cidade de Topeka, no estado de Kansas, nos Estados Unidos da América do Norte, no dia 18 de junho
de 1964. E os créditos da tradução desta mensagem para o português, de todo o trabalho que foi feito para que esta mensagem chegasse até as nossas mãos, os créditos são da Gravações A Voz de Deus. Então vamos aqui do primeiro versículo. Agora, enquanto nosso ajuntamento está pequeno, nós vamos tentar nos apressar, sair de modo que possamos, trabalhando com este único propósito, que vocês reconheçam a presença de Jesus Cristo. Estão vendo? Se Ele está presente, então, ora, tudo está resolvido. Eu gostei muito deste título aqui, desta mensagem. A presença de Deus não reconhecida. É muito triste quando uma pessoa, principalmente se ela for crente, for cristã, e ela não conseguir detectar a presença de Deus em um assunto, em uma situação qualquer. Então o profeta aqui está dizendo, mas quando Ele está presente, tudo está resolvido. Ele fez a palavra. Ele está aqui para confirmá-la. Ele prova que a confirmará. Ele é exatamente o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós o vimos fazê-lo ontem à noite, infalivelmente nós o vemos noite após noite, e dia após dia, e ano após ano. Nenhuma vez Ele predisse qualquer coisa, independente de quando tenha sido, de quando fosse acontecer, das milhares de vezes que não tenha sido perfeitamente à risca, na hora e certo. Como pode isto? Quantos sabem disto e conhecem o ministério e sabem que isto é verdade? E aí a congregação diz amém. Aí está, nenhuma vez, independente até mesmo de quão impossível aconteceu. Da mesma maneira, Ele é Deus, e se somente reconhecêssemos isto, nos apoderássemos disto, e agora pouco tempo para estar aqui, acho que mais 3 noites ou mais 2 noites e um dia após esta noite, acho que domingo à tarde é o culto de encerramento. O procuramos encerrar domingo à tarde, de modo que os pastores e todos não queremos impedi-los de ir à sua igreja, porque se ele terminasse suas reuniões, a reunião estava com bastante visitantes, pastores, que tinham as suas igrejas, que dirigiam seus trabalhos. Então ele estava dizendo aqui que ele gostaria de terminar à tarde, porque assim os pastores teriam tempo para voltar para suas igrejas e não impedir o seu culto da noite lá em cada igreja. Só queremos acrescentar mais à igreja e lhe dar mais fé
no Deus que você serve em sua igreja. Isso é maravilhoso. O irmão Branham não queria tirar os crentes das igrejas deles, dos pastores, mas ele queria aumentar a fé de cada um deles e que eles fossem mais fiéis em suas próprias igrejas. Está vendo? E não queremos as portas da igreja fechadas, de modo algum. Queremos que você permaneça ali, mas só estamos tentando ajudá-lo, encorajá-lo. Um reavivamento nem sempre significa acrescentar mais à igreja. Um reavivamento significa reavivar o que já se tem. Isso mesmo, um reavivamento. Ele está nos deixando saber aqui que um reavivamento nem sempre é para ganhar muitas almas e aumentar o número de pessoas em nossas igrejas. Um reavivamento é mais especificamente para acrescentar a fé dos crentes e para aumentar a firmeza dos crentes em sua fé. Eu observava certa vez no litoral onde um vento estava soprando e estava simplesmente balançando. Ora, não era litoral, era lá no lago Michigan. Eu estava lá de pé observando as ondas enquanto elas vinham e, aquele mar arremessando-se, ou as águas arremessando-se e os barcos balançando, e pensei, que é isto acontecendo? Pensei, ora, o lago está tendo um reavivamento. É isto, está arremessando-se e tremendo. Por quê? Tem um vento veemente e impetuoso descendo sobre ele. Pensei, bem, sabe de uma coisa? Não há uma gota a mais de água nele, agora mesmo, do que quando estava perfeitamente calmo. Então o profeta observou isso. Aquele vento, aqueles movimentos das ondas para cá e para lá, não tinham aumentado nem uma gota sequer de água naquele lago, mas estava movendo aquelas águas. Não há mais água nele, ele só está todo agitado. Bem, agora, acerca do que ele está agitado. Você sabe o que uma agitação da água faz? Remove todo o entulho dele, lançando-o na margem. Bom, nós chegamos ao parágrafo 4. Começamos e fizemos as nossas considerações e chegamos ao parágrafo 4. E agora nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Vamos orar então. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, nós damos graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos concedeu mais esta oportunidade, mais este privilégio de estarmos reunidos através deste meio virtual, esta grande congregação espalhada por todas as partes. E nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela edificação espiritual que o Senhor nos traz através da Tua Santa Palavra.
E eu peço a bênção, a cura divina mais uma vez, em favor de todos os necessitados, todos os enfermos, os aflitos, os oprimidos, sejam todos abençoados para a glória do sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e que Deus possa ficar com cada um dos nossos irmãos, guardados, abençoados e sustentados em suas poderosas mãos. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. Amém e amém.